Hoje nós vamos começar uma série nova de algo que eu acredito que pode, na verdade, vai melhorar muito a nossa vida abençoada em todas as áreas. Algo que não pode faltar, que é essencial, que faz parte da base da fé, mas que a gente nunca meditou com profundidade: o temor de Deus. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo, mas que o perfeito amor lança fora todo medo. E aí nós confundimos esse espírito de medo com temor. É outra coisa. Nós, quando amamos, estamos no amor, não temos mais medo, mas precisamos ter temor. E o nosso texto de hoje é João 3,16 para frente. Hoje nós vamos ver algumas histórias da importância do temor no Antigo Testamento. Semana que vem a gente vai passar para a evolução do Antigo Testamento no Novo, falando do mesmo assunto. Então nós começamos hoje pelo começo. Vamos ler o texto do Novo Testamento para basear nossa meditação de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus amou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Tem um movimento espiritual que é chamado de um padrão histórico. Na Bíblia inteira tem esse padrão. Nós vamos entender esse padrão funcionando na Bíblia inteira, nessas histórias do Antigo Testamento hoje, para a gente se posicionar. É um padrão que começa com o caos, onde Deus age para pôr ordem no caos. Estando o caos pronto, na ordem, eliminando o caos e tudo organizado em ordem, Deus desce. E quando Ele desce em glória. A glória dele se manifesta, sempre. E quando a glória se manifesta, a gente vê, percebe, e isso causa um impacto na nossa vida. A partir daí, a responsabilidade é nossa, de como nós responderemos à glória, de como nós viveremos diante dela, porque sempre depois da glória vem o julgamento, sempre. Deus pega o que está caótico, põe ordem no caos, estando tudo certo Ele desce e deixa a gente viver em conformidade com a sua glória ou não, porque depois vem o julgamento, é sempre assim. E nesse texto de João 3,16 diz que o caos estava formado quando o mundo rejeitou. Depois da queda, a morte reinou, o caos reinava. Mas Deus amou o mundo enviando duas pessoas. Primeiro, João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, e depois Jesus, para completar a inauguração do reino, para que ele preparasse o terreno de vez. A preparação que João Batista veio fazer nos corações, preparando os corações dos judeus para receber o Messias, para tirar os judeus da religiosidade errada que eles viviam, foi completada por Jesus. Então Jesus pegou aqueles que João Batista tinha preparado e ele trouxe para o reino esses que tinham o coração preparado. Jesus e João Batista, mais Jesus do que João Batista, porque João só preparou o caminho, colocaram ordem na coisa. O reino desceu. Houve manifestação de vida, de poder, com todos os sinais, prodígios, maravilhas de Jesus, com todos os ensinamentos dele e tudo o que ele fez de destruição das obras de Satanás e das trevas. Estando o caos organizado, Jesus mostrou a glória de Deus em pessoa. Deu para ver não a glória plena, porque ninguém pode desfrutar da glória
Nós não entendemos o que é isso, a Bíblia não é clara sobre a glória de Deus, mas nós podemos comparar ela com o sol, que nós já falamos outro dia, que ele queima, ele é muito poderoso, ele é tão intenso que qualquer coisa que se aproxima dele é destruída só no aproximar, não precisa tocar. Deus, na sua glória, é mais poderoso que o sol, e diz que a sua luz brilha numa intensidade muito maior do que o sol, a ponto de todo que se aproximar morrerá. Por isso que Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele falou: ninguém que veja a minha glória sobrevive. Então eu vou te colocar na fenda da rocha, vou passar proclamando o meu nome, e você vai ver as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver e continuar vivo. E Jesus manifestou a glória de Deus de uma forma visível. Então nós podemos ver a face da glória de Deus em Jesus. Por isso que em 2 Coríntios 4,6 está escrito assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha a profundidade do texto. O Deus que falou que das trevas resplandeça a luz, Ele brilhou em nossos corações, dentro da gente, para a iluminação do quê? Do conhecimento da glória dele na face de Cristo. Quando você olha para Jesus, você percebe, olhando a face de Jesus, o formato espiritual dele, o modo de vida dele, o modelo que ele era e viveu, praticou, a glória de Deus. Isso brilha no seu coração com uma luz resplandecente, que acaba com as nossas trevas. Mas o nosso texto diz que apesar dessa glória ter descido, entrado em nós, muitos ainda podem não crer. E quem não crê em Jesus ainda está sob condenação, porque ele falou que não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E quem crê em Deus está livre da salvação, da condenação, do julgamento, mas está salvo. Mas quem não crê já está condenado. O julgamento ainda pertence àquelas pessoas que não creem em Jesus. Então são dois povos, dois tipos de pessoas, duas raças diferentes, que têm dois destinos diferentes, que têm duas fé diferentes. Uma que crê em Jesus, e em Jesus, tendo já recebido toda a condenação na cruz, não recebe mais. É só seguir Jesus na cruz, e na cruz está o livramento de toda a condenação eterna. Ou o outro povo que não crê em Jesus não vai para a cruz, e sobre esse povo ainda está o julgamento. Então na glória você vai se livrar do julgamento se você crê em Jesus, porque você já foi julgado na sua própria cruz. Mas se você não crê em Jesus, você vai carregar o seu julgamento até o julgamento eterno, e lá você será julgado. O julgamento que Deus deu em Jesus e para os seus, Ele não deu para o resto. Vamos ler de novo. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Então, se você crê em Jesus, você já não é mais condenado, já passou da morte para a vida, já está garantido na eternidade. Que nós temos que aprofundar e entender o que é esse crer. Mas quem não crê aqui já está condenado por não crer no nome de Jesus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem era a luz? Jesus. Relembrando João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz,
a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso confirma, de novo, sempre liga um versículo no outro, com Gênesis 1 da criação, no comecinho da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Sim, João 1, ele fala que nada foi feito sem ele, mas por meio dele todas as coisas foram feitas. Quando Deus disse haja luz, sendo Jesus a palavra, o verbo, foi usado um verbo aqui, haja. Quando Deus disse haja, ele ativou o Espírito Santo por meio de Jesus. Haja luz. Ele falou: filho, cria luz. O filho pegou o Espírito e executou. E o Espírito foi lá e criou a luz. Então Jesus, ele é a palavra e a luz, ou o verbo encarnado, que brilha. E o que é crer nessa luz, nessa palavra? Jesus mesmo disse em João 14:15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E no 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E um pouquinho para frente, de novo, pela terceira vez, no 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Como é que nós podemos, na prática, amar a Jesus e a Deus, guardando e praticando a sua palavra? É decorar versículo, para você lembrar do versículo e praticar ele quando vier alguma prova, alguma tentação? É assim que funciona? Você vai se alimentar da palavra, para quando aparecer alguma coisa, o Espírito te lembrar e você se mover nessa palavra? Não é assim que funciona, porque ele disse no versículo 16: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Está no meio do texto da obediência isso. Ele vai enviar outro, o Espírito da verdade. E ele explica por quê, no 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você lembra do que Jesus falou? Ele falou para você? Não. Ele escreveu para você. Se você não lê, o Espírito Santo não vai fazer você lembrar. Porque quando você lê, ele fala para você. Ele falou para os apóstolos, para os servos, para os discípulos que escreveram a Bíblia. Hoje ele fala por meio da palavra escrita. Então a gente tem que ler. Deus não vai te revelar, é como se fosse uma prova para um concurso que você não estuda, e aí pede para Deus te inspirar a responder a resposta certa, sem ter estudado. Qual é a chance disso acontecer? Não é justo. Deus, que é seu Pai justo, te dá a aprovação no concurso competitivo, porque você é bonitinho e filhinho do papai, sem ter estudado. Se você estudar, ele vai te lembrar do que você estudou. Da mesma forma, se você vai para a palavra, entende, lê e busca sabedoria bíblica, com versículo entrando no seu coração, não só na sua mente, o Espírito vai pegar isso e ele vai te mover na obediência do jeito certo, auxiliando você na prática, sem ser você que faz, você só colabora. E essa vida é meio confusa para nós, porque a gente aprendeu a realizar obras humanas.
a pegar a Bíblia, decorá-la ou entendê-la e obedecer humanamente. Mas não é assim que Deus quer que a gente viva. Porque em toda a Escritura, a solução é que Jesus Cristo. Em todas as histórias bíblicas, em toda a poesia, em toda a narrativa, em todo o discurso, em toda a literatura que tiver aqui dentro, tudo aponta para Jesus como solução. E Jesus não podia ficar na terra, porque senão a gente teria que viajar para onde ele está, pedir ajuda para ele com as nossas tentações, com os nossos problemas. Não teria tempo suficiente. Se Moisés já precisou dividir os juízes do povo de Deus, porque ele não dava conta de julgar uma só nação, imagina hoje, com tanta gente que precisa de Jesus e a sua sabedoria, o seu poder, se a gente precisasse fazer uma fila para ele nos ajudar. Então ele falou, é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês o tempo todo. E é esse o estilo de vida que nós temos hoje, dormindo, acordado, sentado, de pé, deitado, com problema, com paz, com luta, em qualquer situação. O Espírito Santo veio para resolver a nossa adoração do jeito certo, que é em espírito e em verdade. Em espírito, porque ele faz, em verdade, por meio de Jesus. E a Bíblia inteira mostra isso, que nós precisamos dessa revelação de Deus para nós conseguirmos viver a vida que agrada a Ele, para nós reinarmos em vida e para a gente poder obedecer do jeito certo. Para criar um novo povo capaz de corresponder à vontade de Deus e de responder corretamente a sua palavra. Nós precisamos da revelação divina para a gente conseguir responder a Deus, porque senão é a sua mente funcionando sem a revelação divina. E a revelação divina acontece daquele jeito que eu te falei, nessa estrutura histórica padrão. Caos. Você percebe o caos? Tem que perceber. É sempre assim. Deus, ele entra no meio do caos. Organiza o caos. Desce. Te cobra uma posição e te testa. E depois te julga. Sempre. Para entender isso agora, nós vamos nas 3 histórias. A primeira é da criação. Lá em Gênesis 1:2 de novo. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No hebraico, sem forma e vazia, tem 2 palavrinhas, é hayah e tohum. Significa sem forma e caótica. É o caos. Sem forma nenhuma e o caos. É uma desordem total. Ali já começou a revelação do funcionamento de Deus. O Espírito pairava sobre as águas, como se estivesse chocando ali, parado. O caos na terra, a desordem, o Espírito ali em cima, parado, sem fazer nada. Estava esperando a palavra ser proclamada, porque tudo acontece mediante a palavra de Deus. Ele não agiu, ficou esperando. E aí veio a ordem, haja luz. Quando ele ouviu a ordem que passou por Jesus e chegou nele, ele agiu. Seu poder pulsante pegou o caos das trevas, a desordem, e começou a organizar. Separou a luz das trevas. E quando ele disse haja luz, quem que é a luz? Jesus. Então o que ele falou? Haja Jesus. E disse. O texto que Deus achou que ficou bom separar a luz das trevas, Jesus do resto. Demorou 6 dias para criar. Criou o homem no 6º e a mulher. Até o 5º dia colocou ordem na terra. No 6º dia colocou ordem dos seres humanos. Eu não sei se vocês sabem, mas já foi provado que cada elemento do corpo humano, cada elemento químico, tem na crosta terrestre.
Sabia? Quer dizer que você foi feito do pó, numa obra de engenharia espetacular, na maior maravilha da ciência. Deus pegou os elementos que ele encontrou na crosta terrestre que ele criou e formou os seres humanos dali, em toda a maravilha que nós somos. Pela sua palavra, ele pôs ordem no ser humano. Todas as criaturas que ele criou receberam coberturas. Ou tinha pelo, ou tinha pena, ou tinha escama, ou tinha concha. E o ser humano? Não tinha nada. Ele criou o ser humano nu. Por quê? Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em nenhum outro objeto ou ser da criação Deus soprou. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele soprou sobre nós e nós vivemos seres viventes. E olha o que diz o Salmo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu os fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e agora presta atenção, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. No hebraico, coroar é a palavrinha atá, que significa rodear ou cercar. Então Deus pegou nós depois de soprar o fôlego de vida e coroou a gente, cercou a gente, rodeou a gente com sua glória e honra. Nós não precisamos de roupas, de peles, de pelos, de penas, de escamas e de conchas, porque nós somos cobertos com a glória de Deus, cercados. Essa é a nossa vestimenta. Quer dizer, era. Porque em Gênesis 3:8 fala: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por quê? Porque caíram, removeram a veste de glória e se viram nus. E aí se envergonharam. Eles escolheram mal depois de andar em glória, dia a dia, na viração do dia, com a glória de Deus. Percebe o movimento? Era o caos. Deus, pela sua palavra, pôs ordem no caos, criou a terra, criou os seres humanos, encheu eles de glória, pôs a glória dele no lugar todo, pôs eles no jardim cheio de glória, e a glória de Deus descia para andar com eles diariamente. E Deus disse, mais uma palavra: dominem, subjuguem, multipliquem-se, comam de tudo, menos daquela árvore. Foi dita a palavra. Mas em Gênesis ali 2:16, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas eles preferiram ouvir outra palavra. Gênesis 3:4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que do dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles acreditaram na serpente.
Com pleno conhecimento da palavra de Deus, Adão intencionalmente escolheu desobedecer a Deus, acreditando na voz da serpente. Cometeu uma alta traição com a sua irreverência, falta de temor. Qual foi a condenação? Primeiro souberam que estavam nus, perderam a vestimenta da glória. Com suas próprias forças fizeram roupas com folhas de figueiras. Começou a agir no braço. Primeiro que não precisava de roupa, tinha a glória como vestimenta. Depois que eles removeram a glória e se viram nus, ficaram com vergonha, olharam para as plantas e deixaram de consumir elas para benefício próprio e começaram a destruir. Arrancaram folhas da figueira para se cobrir na sua vergonha, numa maneira fútil de cobrir a sua nudez. Não dá para cobrir a nossa nudez de pecado. E a punição continuou em Gênesis 3,16. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Está fácil a sua vida por causa disso? Não. Foi porque ouviu a voz de Deus, não teve temor, ouviu outra voz, irreverentemente desprezou a voz de Deus, rejeitou o próprio Deus e ouviu o capeta enganador e obedeceu ele. Perdeu a vestimenta de glória, perdeu a bênção da visitação da glória de Deus diária, perdeu a bênção da própria natureza não precisar ser cultivada, porque ela dava seus frutos pela força de Deus, que sustenta tudo com sua palavra. Ainda foi expulso para trabalhar, suado, cansado, derramando sangue, colhendo no meio de ervas daninhas, tendo filhos com dores de parto, longe da presença de Deus, sem poder comer do fruto da árvore da vida, um julgamento severo, numa morte espiritual, que é a distância de Deus e da sua glória. E nós nascemos nesse mundo desse jeito. Percebeu o movimento? Primeira coisa, caos. O espírito chocando, pairando sobre o caos. Deus dá a palavra, percebe a ênfase na palavra. Na palavra ele pôs ordem no caos. E em 6 dias criou tudo. Organizou a terra no 7º dia, criou o ser humano organizado, perfeito. Derramou o espírito de vida nele, dando a ele a glória como vestimenta, para que ele pudesse descer e habitar junto. E ele vinha todo dia com a sua glória e conversava. Ele tirou o caos, colocando ordem, e com a ordem estabelecida, ele veio. E quando ele veio, ele deu mais ordens. E dando mais ordens, a gente ignorou as suas ordens. E depois veio o julgamento por causa disso, sendo expulsos da presença dele, perdendo toda a glória e morrendo. Esse é o movimento. Segundo exemplo, a construção do tabernáculo. Onde era o caos?
Um povo escravizado por 430 anos no Egito, acostumado com ídolos pagãos, foi libertado da escravidão e levado para onde? Para o deserto. Deus queria habitar no meio do povo, como ele habitava no meio do jardim. Ele falou: eu ainda quero isso para o meu povo. Então ele falou para Moisés: construa para mim um tabernáculo, porque eu sei que esse povo tem o coração contaminado, eu não posso habitar neles ainda, mas eu posso habitar no meio deles. Então construa um tabernáculo para mim. Deus trouxe Moisés, falou para ele, deu a visão do tabernáculo celestial e capacitou os trabalhadores. Ele deu a palavra para Moisés, a ordem, deu a visão para Moisés, é assim, e capacitou os trabalhadores para fazerem o trabalho. Em Êxodo 39:42 diz: os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. No versículo 41, próximo versículo, disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. A palavra do Senhor, ela é completa e ela exige obediência total e imediata. E ela falou para Moisés: me faça um tabernáculo, este tabernáculo. Eu estou capacitando muitos com o Espírito que está sendo colocado neles, para que eles consigam realizar essa obra segundo essa visão que eu estou te dando, do jeitinho exato que você tem que fazer. E eles fizeram. Depois de concluído, Deus falou mais ainda, deu mais instruções, porque a gente não pode escolher nada. Deus falou: arme o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês. No versículo 33 do capítulo 40, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Primeiro movimento: ordem no caos. Um povo escravizado no Egito, idólatra, acostumado com ídolos, 400 anos, imagina a cultura absorvida dentro do coração, da mente do povo de Deus. Caos. Ele resgatou esse povo, falou: esse povo é meu, vai para o deserto, quero habitar no meio de vocês. Moisés, você já tirou esse povo de lá, agora constrói um lugar para eu habitar no meio deles. Construiu. Agora Moisés está perfeito, agora monta. No dia tal, Moisés montou, colocou a ordem. O que acontece agora? A glória desce. Estando tudo pronto, Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés, amigo de Deus, que ouvia e falava, que tinha visões, que foi usado mansamente, obedientemente, a hora que a glória desceu, nem ele conseguia entrar. Deus escondia a glória dele na nuvem espessa, porque a gente ia morrer se visse. E era tão intensa a glória dele, que ele escondia ela com uma nuvem espessa. E ela parecia um muro, porque Moisés não conseguia entrar. Então Deus deu ordens. Êxodo 28:1. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Ele chamou 5 pessoas, Arão e seus 4 filhos. Falou: Moisés, treina eles. Estou te dando a lei, prepara as vestimentas deles, os objetos, tudo. Treina eles. Eles vão me servir como sacerdotes. E olha o que aconteceu em Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados.
O Senhor habitava no tabernáculo. Os sacerdotes eram os únicos que podiam entrar lá, do jeito certo. Os dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, na sua irreverência, ignoraram as instruções de Deus, prepararam um fogo do jeito deles, na hora deles, e irreverentemente foram fazer uma oferta. Tiveram desrespeito por Deus, desprezo por Deus. Versículo 2 de Levítico 10: Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor, fazendo a sua oferta. O sacerdote treinado, ungido, que tem toda a parafernália de instruções, de objetos, de roupas, que é chamado para entrar e fazer ofertas, fez, com toda a parafernália, mas não foi do jeito que Deus mandou fazer. Saiu fogo do altar e queimou os dois na hora. Na hora, no versículo 3, Moisés disse para Arão, o pai deles, imagina o coração de Arão, o que aconteceu? Meus filhos foram no templo, no tabernáculo, fizeram uma oferta e morreram. O que aconteceu? Olha o que Moisés falou. Foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Ele entendeu o recado. Não dá para se aproximar de Deus de qualquer jeito, porque Ele é santo e vai se mostrar santo. Se alguém se aproximar, a pessoa morre. E Ele mostrou a sua santidade com a morte dos dois. Não dá para se aproximar de qualquer jeito, irreverentemente, porque Ele vai ser visualizado e visto como glorificado. E os dois não entraram para isso. Morreram e Deus mostrou sua glória matando os dois. Não se zomba de um Deus santo, que tem a palavra para ser obedecida. E olha no versículo 6, a consequência mais dura ainda. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, os dois que sobraram: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Nossa, que Deus de amor que nós estamos pregando. Deus é bom. Esse Deus me ama e Ele vai me abençoar na hora que Ele quiser. O que é isso? Seguinte, Arão. Seguinte, Eleazar. Seguinte, Itamar. Seus dois irmãos e o teu filho, Arão, os teus dois filhos, foram irreverentes. Me desprezaram, morreram. Manda os primos deles, agora que está no versículo anterior ali, tirar, arrastar eles de lá e enterrar eles fora da comunidade, sem honra. Enterra eles no deserto. E vocês não chorem, não rasguem as suas vestes em tristeza, porque se vocês fizerem isso, a ira do Senhor vai cair sobre vocês. E vocês vão amaldiçoar toda a comunidade se vocês fizerem. Não interessa que são seus filhos. Você ama quem mais? Seus filhos ou eu? Se vocês chorarem pela morte dos seus filhos maus, vocês vão ser cúmplices e vão concordar com o que eles estavam fazendo. Me considerem justo, glorioso e santo, e não chore. Percebeu o movimento? Caos no Egito,
Deus vem e restaura, colocando ordem, traz para o deserto e constrói um tabernáculo para ele pôr ordem na coisa, na casa inteira ali, a comunidade de Israel, habitando no meio do povo. Ordem foi mandada, ordem cumprida, fizeram tudo. Preparou o coração? Preparou. Foi obediente em cada detalhe? Foi. O coração está reto? Tá. Deus desceu em glória e a fumaça impedia até Moisés de entrar. Glória desceu, glória não sai dali. Glória o tempo todo. Uma hora Deus ameniza a fumaça para permitir a ministração. Lugar consagrado tem que ser honrado com reverência e temor. Os dois bonitões não ouviram a palavra de Deus, não foram reverentes, não tiveram temor e fizeram do jeito deles. O que aconteceu? Julgamento. Terceiro movimento, a construção do templo. Quase 500 anos depois, o rei era Davi. Israel era um reino próspero. Sob o seu reinado, um homem segundo o coração de Deus. E Davi morava numa casa, num palácio luxuoso. E num certo momento ele reclama. Ele fala: como é que eu posso morar numa casa dessa e Deus habitar numa tenda? Quero construir uma casa melhor para Deus. Falou isso para o profeta. O profeta foi orar e falou para Deus. Deus não gostou do que Davi falou. A princípio, ele disse: que ele pode achar que eu vou habitar em casas construídas por mãos humanas? Mas Deus gostou do coração de Davi. E aí Deus falou para o profeta falar para Davi um monte de promessa. Que a sua descendência, sua família será abençoada, que o seu trono vai ser eterno, que você vai ter uma dinastia, que eu vou te abençoar mais. Davi foi para o templo e começou a agradecer: quem sou eu, quem é minha família, obrigado, cumpra a sua palavra, Senhor. Mas Deus falou: não é você que vai construir o templo, vai ser o seu filho, nascido de você, que vai reinar. Eu vou abençoá-lo e ele vai construir o templo. Qual era o caos? Caos interno em Davi. Como é que eu posso estar numa casa luxuosa e Deus está morando numa tenda? Deus vem e coloca a vontade em Davi para pôr ordem na coisa. Aí Davi responde com: sim, eu quero fazer uma casa cara, maravilhosa. E começou o projeto e começou a acumular bens. E se você ler lá, não dá para imaginar a quantidade de espaço que era necessário para armazenar tudo que foi acumulado para construir o templo. É muita coisa, eu nem anotei aqui, depois você pode ler. Está em 2 Crônicas, no comecinho. Davi começou o projeto, armazenou os materiais e no fim da vida deu as instruções para Salomão para executar a obra. E essa obra demorou 7 anos para construir, com milhares de trabalhadores. Tão grandioso que era o templo, com tanto material que tinha. Em 2 Crônicas 5:1 diz: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. E o texto continua dizendo tudo que foi feito lá na preparação para a inauguração. Pôs ordem. Agora sim, todo mundo se consagrou. Os sacerdotes estavam lembrando da história dos 2 filhos de Arão. Estavam consagrados, submissos, temerosos, e prepararam um novo templo. Não era mais uma tenda num tabernáculo, agora era um templo maravilhoso, gigante, que todas as nações vinham para conhecer aquela estrutura espetacular. O que aconteceu depois de tudo em ordem? A glória desceu. 2 Crônicas 5:3. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Repetiu o movimento, a estrutura histórica de caos, ordem, glória e agora
de novo o julgamento. 2 Crônicas 36, 14. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Pecaram, idolatraram, praticaram injustiça e atos maus. Chegaram a entrar dentro do templo, construir estátuas de deuses pagãos dentro do templo. Se prostravam diante dessas estátuas. Ignoravam os direitos dos pobres, necessitados, viúvas, órfãos, estrangeiros. Antes, roubavam eles. Virou o caos de novo. No versículo 17 de 2 Crônicas 36, vem o julgamento. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, todos os pequenos, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. O templo foi destruído, o muro foi derrubado, os tesouros foram queimados, os utensílios de valor foram destruídos, os tesouros foram levados para a Babilônia, junto com alguns que sobreviveram, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Ficaram 70 anos escravizados na Babilônia. Qual que é o movimento? Ordem no caos, construção do templo, ordenou, tudo certo, glória desce. Vivam diante da glória de Deus. Aí desvia, sempre desvia. Deus manda o caos de volta, com o julgamento. A falta de temor gera irreverência, desprezo. Nós rejeitamos a Deus e a sua palavra. E isso aí não foi para qualquer pessoa, tá? É o povo de Deus. Eles conheciam a sua palavra, experimentaram a sua glória, andaram na sua presença, viram os seus sinais. Deus escreve isso para alertar o seu povo do passado. E os sacerdotes do templo ouviram o alerta. E eles estavam com o coração cheio de temor, obedecendo cada palavra. Por isso que a glória desceu. O problema é que Nadab e Abiú acostumaram com a presença de Deus. A gente acostuma com a presença de Deus. E a gente começa a ficar levando as coisas de qualquer jeito. E a gente acaba ficando irreverente. A gente já vai orar de qualquer jeito. Já vai para a igreja de qualquer jeito. Não presta atenção nas ordens chatas que nós precisamos obedecer. De perdão, de caminhar a segunda milha, de dar outra face, de não resistir ao perverso, de dar a túnica junto com a capa e muitas outras. Porque ela quer entrar lá dentro da gente para organizar o caos. E a gente não deixa entrar. E aí quando a gente deixa entrar, ele põe ordem no caos.
Ele dá paz, o reino desce, Ele dá cura, Ele dá provisão, Ele dá restauração. A glória entra dentro da gente, pelo menos um pouquinho. E aí nós esfriamos, ou como diz o Apocalipse, tornamos-nos mornos, nem frio nem quente. A gente se afasta, fica irreverente, começa a crer de novo na graça barata, que Deus me ama, Deus me amou e Ele é fiel, e se eu me arrepender Ele perdoa, então eu vou me arrepender logo, e continua no pecado, praticando coisas más. E diz lá no nosso texto que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então olha para as suas obras hoje. Deus já pôs ordem no seu caos quando você se entregou para Ele. De lá para cá, sua obra é mais boa de Deus ou mais má? A palavra deixou de ser ouvida? Ou é ouvida, mas não é praticado? Plenamente, no Espírito? E aí a vida fica difícil, né? Porque vem julgamento. No finalzinho do Sermão do Monte, que a gente vai ver daqui uns meses, tem uma história de duas casas. Você pode ter uma das duas e não tem a terceira. Ou você constrói sobre a areia, ou você constrói sobre a rocha. Porque nas duas casas vêm provações. As enchentes, os ventos, as tempestades atingem as duas casas. E às vezes a gente tem uma casa bonita por fora, igualzinha a outra que é bonita, mas uma é colocada na areia e ela não resiste ao julgamento. Só essa que vai resistir. E essa construção era feita no temor, e essa aqui na irreverência. Na semana que vem nós vamos avançar para o outro caso maravilhoso do Novo Testamento, falando do mesmo assunto, que é o de Jesus. No mesmo movimento, porque eles saíram da Babilônia depois de 70 anos, voltaram para Jerusalém, reconstruíram o muro, leram a lei de novo, todo mundo se arrependeu, choraram o dia inteiro de pé escutando a leitura da lei. Foram treinados novamente, Deus pôs ordem de novo no caos, e de novo se desviaram. Deus ficou 400 anos sem enviar um profeta. Malaquias foi o último. Depois de 400 anos, nasceu João Batista, para começar a pôr ordem no caos. Jesus veio e completou a ordem no caos. A glória de Deus estava nele, e ele não quis deixar só com ele, porque depois do Pentecostes, Deus pôs ordem em nós, com o Espírito Santo entrando. E aí nós temos a opção agora de desfrutar da glória, tendo temor na palavra, para continuar essa vida. Nós vamos meditar nesse movimento de Jesus, nessa mesma estrutura histórica: caos, ordem, glória, e daqui a pouco vem julgamento. Pega essa história bíblica, pega a história do povo de Deus, procura, investiga. Os profetas recebiam as mensagens, e a palavra diz que eles investigavam os tempos para que essas palavras se cumpririam. E ela se cumpre na nossa época. E os profetas tentaram discernir isso quando eles receberam a profecia. Hoje nós olhamos para trás e nós vemos ela se cumprindo em nós, mas nós não temos temor. E a reverência do Senhor não está em nós. Nós desprezamos. E em vez de ter o cumprimento das bênçãos proféticas, tem o cumprimento das maldições proféticas. A vida já é difícil demais para a gente não ter temor.
Perceba como estão as suas obras. Ela é o fruto que declara externamente como é que está o seu temor. Onde você coloca o seu tempo, onde você põe sua vontade, onde você põe suas paixões, onde você põe os motivos de movimento espiritual, pelo que você ora, por quem você intercede, o que você pede de Deus, o quanto você se move quando Ele fala alguma coisa na palavra. Qual a velocidade do movimento? Qual a intensidade do movimento? Qual é a negligência, a irreverência? Depois, outra hora, ainda não, uma hora dá certo, quando Deus me mover, fica dando desculpa. Era para a gente não ter o Espírito Santo. Se pessoas como Moisés, Davi, Salomão, Abraão, Jesus tivessem deixado para depois. A gente está colhendo o fruto de vidas ceifadas, assassinadas, perseguidas, sangue derramado. Muita gente escreveu. Você já escreveu alguma coisa parecida com isso? Nessa quantidade de letra? E vinda de Deus, quanto que você já escreveu? Essas pessoas escreveram isso aqui, vinda de Deus, sofreram por causa disso, morreram por causa disso. Jesus precisou capacitá-los pelo Espírito para escrever cada ponto, cada tio, cada traço, cada hífen disso, para a gente receber de graça. É só ler e praticar. Só que a gente não tem temor. Mas aí chegam pastores, missionários, profetas, falando baboseiras, e a gente acredita. Vem louvores falando coisas erradas, e a gente acredita. Vem internet cheia de engano, de Satanás, e a gente acredita. Vem amigos, parentes, família, falando coisas das trevas, e a gente concorda. Cadê a fé? Uma das coisas que eu vou já adiantar de semana que vem, para terminar, é que a salvação é de graça. Ela é um presente dado. Mas se você receber um presente e não cuidar dele, você vai perder ele. A palavra fala que quem perseverar até o fim será salvo. E ninguém persevera se não tiver temor. Você desiste. E eu tenho uma coisa para falar que acho que você já percebeu. Quanto mais você se abre, quanto mais Deus se revela, quanto mais glória desce, quanto mais consagração você tem, quanto mais você entende e conhece, quanto mais você quer se mover nisso, maior é a luta. Para ver se você vai desistir como uma criancinha mimada e birrenta, cheia de reclamações, ou se você vai se levantar mesmo e vai continuar perseverando no temor. Então percebe o que te evita, o que te impede, o que te segura. Descobre na sua vida o que te afasta da busca constante, o que rouba sua fome e sede, o que te faz regredir na fé, descer alguns degraus, ou se afastar do mar que dá medo porque vem ondas fortes sobre nós, que te faz soltar da mão de Deus para você querer resolver porque Deus demora. Quais são as suas idolatrias? Analisa isso e com temor volta. Não dá tempo mais. O diabo não dorme, o mal não descansa. E se você não tiver com a palavra incansável na sua mente, nós seremos derrotados. Amém? Vamos orar?